Continuamos a nossa deambulação pela arqueologia, em termos de introdução muito genérica, e hoje, rapidamente, focaremos a questão da arqueologia e da história e da antropologia. Voltaremos a este assunto mais à frente, de forma mais desenvolvida, mas já começamos por recordar o que ficou da anterior sessão. A ideia de que para uns a arqueologia pode ser uma técnica auxiliar apenas e não uma ciência-mãe. É o caso, em meados do século passado, do Taylor, que dizia que a arqueologia por si não é mais do que um método ou um grupo de técnicas especializadas para reunir informação cultural, e o arqueólogo, enquanto arqueólogo, não é mais do que um técnico, poderá ser outras coisas, poderá ser um historiador também, poderá ser um antropólogo, mas isso já noutras dimensões, não propriamente a de arqueólogo. E por oposição a esta perspectiva, a contrária, a herdeira de pensamento de muitos autores, dos quais foi citado o de Gordon Childe, que precisamente diria veementemente, que a arqueologia é uma forma de história e não apenas uma disciplina auxiliar. Bom, aprofundemos um pouco estas ideias. Começando por perguntar onde começa e onde acaba a arqueologia. A pergunta pode parecer estranha, porque no primeiramente dir-se-á, bom, a arqueologia começa com os primeiros humanos e acaba com as estações arqueológicas romanas ou medievais, algo assim. Bom, a situação, de facto, a questão é mais complexa do que isso. Repare-se, pode-se falar em arqueologia em termos de ecossistemas e de paisagens, portanto, culturais, paisagens que foram já habitadas também pelo humano. É evidente que há aqui uma limitação, que é o humano. Não faz muito sentido, ou não faz nenhum sentido falar em arqueologia para períodos da história da Terra anteriores à existência humana, embora a própria definição de humano depois possa ser discutível, e há situações de pré-humanidade, sobretudo em África, que são também objeto de estudo pela arqueologia. Mas falemos, portanto, de tempos humanos. Mas sobre tempos humanos, pode-se pensar sobretudo nos quadros naturais, e isso, chamar-lhe isso pré-história, talvez impropriamente, mas também ser objeto do interesse pela arqueologia. E claro que depois há a dimensão da arqueologia, do interesse da arqueologia por aquilo que são produções da humanidade, objetos, o que quer que seja, como é aqui o caso deste cartaz relativamente a ânforas romanas. Por outro lado, há a questão do arco temporal, desde quando até quando é que há arqueologia. O desde quando será desde que existe humanidade ou pré-humanidade, também aí há uma certa ambiguidade, como já disse. O até quando é muito mais complexo. Recordo bem que nos inícios dos meus estudos de arqueologia, mesmo a arqueologia medieval era vista com muita suspeição, e até me ocorre recordar textos do professor José Matoso lamentando a pouca ou nula contribuição da arqueologia para os estudos medievais em Portugal. Hoje já não é assim. Hoje fala-se da arqueologia medieval como qualquer coisa normal, corrente, a mesmo título das arqueologias pré-históricas ou os mundos pré-clássicos ou clássicos. Por outro lado, viemos muito mais para cá no tempo. A arqueologia industrial, por exemplo, é evidente que há alguma confusão entre o que é património industrial e o que é arqueologia industrial, são conceitos diferentes, mas é também evidente que há todo o sentido de falar numa arqueologia da época industrial, da idade industrial, da época industrial, até mais, podemos vir até à atualidade, até ao mundo contemporâneo. Na realidade, pode-se falar numa arqueologia da sociedade de consumo, numa arqueologia da plena modernidade, e até, reparem, este exemplo muito interessante, praticado inicialmente nos Estados Unidos, em Tucson, que é a arqueologia das lixeiras das cidades do século XX, tendo demonstrado que por métodos arqueológicos, através de toda a teoria da prática arqueológica, da escavação, designadamente a escavação de lixeiras, se pode obter informação mais interessante, mais pura e abarcando aspectos da vida social que por outras vias que não as destas, do estudo das lixeiras por métodos arqueológicos, não seria possível alcançar. Lembro-me até que o autor, este professor da Universidade de Tucson, que aqui é referido, dizia a brincar que ele era arqueólogo como os outros, a única diferença era quando chegava a uma loja para almoçar, a uma casa de McDonald's, por exemplo, fugiam deles porque eles ainda cheiravam a lixo, não é? Era a única diferença.
Depois há também a dimensão da arqueologia não apenas como ciência, como investigação científica de qualquer área que seja, mas com a sua dimensão de inserção no mundo contemporâneo e a arqueologia como um fator também de intervenção na sociedade contemporânea. Toda a ciência é ela própria, evidentemente que é contemporânea, na medida em que é feita nas sociedades em que é feita, não é? E com maior ou menor impacto político na vida social. Portanto, podemos falar numa arqueologia como construção também política, estudando pela via que é própria da arqueologia regimes sociais, sociedades, éticas de existência social, relações de natureza de classe ou de colonial, enfim. Portanto, a arqueologia pode também desenvolver-se em campos que porventura seriam insuspeitos ou insuspeitados para quem dela tivesse apenas a ideia de estudar objetos da pré-história ou do período romano. Outra questão muito importante, que já referi, mas voltemos agora a ela com um bocadinho mais de detalhe, é a questão da relação entre texto escrito e objeto material, que este é mais típico, é mais próprio da intervenção da arqueologia. Obviamente que o arqueólogo, se estuda períodos para os quais existem documentos escritos, não deve ser alheio a eles. Idealmente, um arqueólogo que estude, por exemplo, a antiga civilização faraónica deve saber ler escrita hieroglífica, quase diria que é um must, embora nem sempre seja o caso, sendo que, todavia, a egiptologia, no sentido da arqueologia, é diferente do estudo da linguística hieroglífica. E a questão que se coloca é: poderá ter o texto escrito propriedades, capacidades informativas tão sui generis, tão especiais, que fazem dele uma fonte única, diria autoevidente, porque explicita na própria formulação do texto as intenções dos autores e tudo o que se passa, enquanto que o vestígio material aparece-nos muitas vezes como enigmático, o objeto arqueológico aparece-nos como mudo, olhamos para ele, não sabemos o que é, como relativamente a este objeto, esta espécie de geringonça atual, dificilmente qualquer dos observadores que não conheça o objeto saberá para que é que serve, o que é. Haverá diferenças de fundo, diria, epistemológicas, mesmo ontológicas, no sentido de observação das coisas, que distingam o documento escrito do objeto arqueológico, do objeto material. Esta ideia foi a ideia que serviu inicialmente, precisamente, para dizer que a arqueologia não era verdadeiramente uma ciência, mas apenas um estudo auxiliar, uma criada de quarto, como chegou-se a dizer de forma depreciativa, da história. Porque o documento era o documento e só se poderia fazer história com o documento, e o monumento, no sentido amplo do termo, no objeto material em geral, não tinha as mesmas capacidades informativas. E sem documentos não haveria verdadeiramente, sem documentos escritos, não haveria verdadeiramente história, capacidade de fazer história. Ora, relativamente a esta postura que é de século XIX e início do século XX, muitos autores ao longo do século XX nos demonstraram o contrário. E demonstraram de vários pontos de vista. Cito aqui, por exemplo, o Michel Foucault, falando mais do ponto de vista da filosofia, no seu livro A Arqueologia do Saber, um título próprio também muito sugestivo para nós arqueólogos, que quase que invertia os termos da equação, dizendo que nos nossos dias a história é o que transforma os documentos em monumentos. E eu diria, os parentes são meus, ou seja, tal como outrora se considerava que a arqueologia apenas cumpria plenamente na história, hoje, ou seja, era um tempo em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mútuos, dos traços inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas do passado, se voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico, assim, digo eu, hoje Foucault nos sugere um caminho em sentido contrário. Poder-se-ia dizer, diz ele, jogando com as palavras, que a história, nos nossos dias, tende para a arqueologia, para a descrição intrínseca do monumento. Portanto, reparem, é um filósofo da ciência que nos sugere um caminho exatamente inverso àquele que no século XIX se tinha por adquirido, que só havia história com documentos. Ora, ele aquilo que nos diz é que precisamente a história deve tender para ser uma espécie de arqueologia dos monumentos também. E pode-se, de facto, toda a historiografia do século XX o demonstrou amplamente, só estou aqui a recordar aspectos que para muitos provavelmente são já banalidades,
mas por outros talvez não o seja, e por isso vale sempre a pena recordar numa introdução geral a estas matérias, que se pode fazer a história com vestígios materiais, dos mais simples, dos mais humildes. O Lucien Febvre, por exemplo, um dos pais fundadores da chamada Nova História, nos seus combates pela história, diz o seguinte: a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida, quando estes existem, mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos quando não existem, com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar, palavras, signos, telhas. Toda uma parte, e sem dúvida a mais apaixonante, do nosso trabalho de historiadores não consistirá num esforço constante para fazer falar as coisas mudas, para fazê-las dizer o que elas por si próprias não dizem sobre os homens, sobre as sociedades que as produziram, e para construir finalmente entre elas aquela vasta rede de solidariedade e entreajuda que supre a ausência do documento escrito. E o mesmo, as ideias encontramos mais recentemente em Jacques Le Goff, a arqueologia tradicional transformou-se em história, e a arqueologia da cultura ou da civilização material, ou antes ainda, mais antigo do que Lefebvre, o seu mestre, em Marc Bloch, os textos escritos, dizia Marc Bloch, ou os documentos arqueológicos, mesmo os mais claros na aparência e os mais condescendentes, só falam quando se sabe interrogá-los. Nunca, em ciência alguma, foi fecunda a observação passiva, supondo, aliás, que ela seja possível. Portanto, o documento não é auto-evidente, é preciso sabê-lo interrogar, do mesmo modo que o objeto arqueológico. Gordon Schad, também pelo lado da arqueologia, é isto que nos diz: os dados arqueológicos são documentos históricos por direito próprio e não meras abonações de textos escritos. A arqueologia é uma forma de história e não uma simples disciplina auxiliar. E outros autores, também do ponto de vista da arqueologia, retomam a mesma ideia, dizendo que a arqueologia não é apenas uma ilustração de textos, é, de facto, uma forma original, própria, autónoma, de prescutar o passado e, portanto, de encontrar até formas de suprir as lacunas, as ausências do texto escrito, do documento escrito. Mortimer Wheeler resumia isto numa frase muito bonita que diz: a arqueologia morta é o pó mais seco que pode superar. E ele queria dizer com isto que a arqueologia das caques e das pedras só, sem pensar que é uma forma de fazer história e de suprir, portanto, a ausência do documento escrito, do completar, do ir mais longe e até muitas vezes do corrigir, porque o documento escrito, na maior parte dos casos, é muito ardiloso, enquanto que o objeto arqueológico é mais ingênuo. Aquilo que se encontra numa lixeira, diziam os colegas que estudavam as lixeiras americanas nas cidades do século XX, é muito mais ingênuo, digamos, é muito mais próximo da autenticidade, daquilo que as pessoas realmente praticavam em casa, em termos de hábitos de alimentar, de iluminação, etc. Enquanto que no inquérito sociológico, e mais ainda no documento escrito, no contrato, etc., era um universo muitas vezes ficcionado, composto por motivos vários, de interesses de classe, de prestígio pessoal, etc. Portanto, o vestígio arqueológico, sendo aparentemente mudo, é muito mais autêntico e ingênuo, por ser ingênuo é mais autêntico na sua demonstração, na sua da realidade passada. E além disso, há uma outra dimensão muito importante na arqueologia, é de que podemos dizer que é o mais democrático dos patrimónios. Porque literalmente o vestígio arqueológico está em todo o lado, no campo, na cidade, e está debaixo dos pés, dos nossos pés, também literalmente falando. Ou seja, não é preciso capacidades especiais iniciáticas para ler, como no documento escrito, e sobretudo se for antigo, paleografia, epigrafia, hieroglífica, escrita hieroglífica, etc. É mais evidente, é mais próximo das nossas experiências empíricas também, e como digo, está disseminado na paisagem em todo o lado do campo à cidade. Outro aspecto interessante que a referir nesta primeira introdução geral é a da dimensão do arco do tempo da arqueologia. Já antes chamei a atenção para isto. A arqueologia é o saber de estudo na história humana que nos permitiu perceber que, afinal, a nossa história não é de poucos milénios, mas é de centenas, talvez milhões de anos, alguns milhões de anos. E, portanto, a questão do tempo em arqueologia é também uma questão crucial e essencial. E podemos até dizer que é aquele domínio em que a arqueologia, ao mesmo tempo, oferece grandes potencialidades e também revela as suas grandes limitações. Porque a arqueologia abre-nos horizontes cronológicos amplos, na direção dos milénios, por um lado, das centenas de milhares de anos até dos milhões, mas, por outro lado, nos oferece também visões do passado medidas à escala do momento, da estação do ano, do momento mesmo. Repare-se,
O que é o presente há 100 mil anos para a arqueologia, como neste desenho humorístico se diz? É um arqueólogo que está a escavar, que encontra qualquer coisa e dois campónios lhe perguntam: bom, isso de quando é que é? Ele diz que é de há 100 mil anos. E eles ficam impressionados e perguntam-lhe: mas de há 100 mil anos, quando exatamente? Bem, eles estiveram cá entre agosto e ali diz no verão, mais exatamente entre maio e junho. Pode saber isto através das hastes dos veados, através da erupção dos dentes dos outros animais, pode saber isto por pólenes, depois em análise laboratorial das plantas, etc, etc, etc. Eles ficam impressionados com esta precisão, no verão, maio a junho, e perguntam: mas isso quando? Bom, ele diz há 100 mil anos. Ah, 100 mil anos. Ele acrescenta, para ser exato: bom, há 100 mil anos, mais ou menos 20 mil, é claro. Porque a margem de erro dos métodos, neste caso, não permitia ser mais preciso. Portanto, pode ser preciso ao ponto de dizer maio e junho, e depois não se pode ser preciso ao ponto de dizer o ano, nem a década, nem o século, nem o milénio, provavelmente. E este é o grande drama da arqueologia. O preenchimento deste tempo múltiplo entre o instante e o milénio, que a arqueologia tem muita dificuldade em preencher. Reparem, os vestígios arqueológicos são, por natureza, diria quase sempre, se não sempre, não quero exagerar no argumento, palimpsestos. Quer dizer, acumulações de diferentes momentos. Este esquema mostra-nos o que poderiam ser diferentes momentos de tempo, e imagine-se cada uma destas folhas como sendo ou uma década, ou um século, ou um milénio, no limite, e o que nós temos hoje no presente é esta acumulação de sucessivos presentes. Muitos presentes, cada um deles com a sua própria lógica organizacional do espaço, como se vê nas folhas que foram ali puxadas para o lado, dando como resultado no final o que nós temos hoje, que é uma acumulação, um palimpsesto de coisas que pertencem a momentos muito diferentes. Isto é o chamado rolo compressor do tempo, como se diz no texto aqui ao lado. Os arqueólogos podem e desejam e pretendem e lutam por poder discriminar cada um daqueles momentos, mas obviamente muitas vezes temos dificuldade em consegui-lo. E daí somos levados a cometer erros de apreciação, porque tratamos identicamente e procuramos articular designadamente, por exemplo, no espaço, podia ser aqui um território de um rio com um afluente, coisas que são verdadeiramente épocas diferentes. E podem ser épocas diferentes, porque podem ser acampamentos do Paleolítico, que um foi de um determinado, ocupado num determinado ano e o outro no ano seguinte, por comunidades diferentes, e portanto não estão em articulação entre si, ou podem ser de épocas diferentes, porque entre eles mediou 300, 500, 600 anos, etc. Portanto, a questão do tempo é a maior angústia do arqueólogo, e o domínio do tempo diria que é a maior angústia do arqueólogo e da arqueologia. Este tipo de questões, aproveito para dizer, são tratadas num livro de autoria minha e do António Carlos Silva, A Linguagem das Coisas, Ensaios e Crónicas de Arqueologia, onde podem, quem estiver interessado em desenvolver um bocadinho mais estas matérias, encontrar estas reflexões, tal como num texto também de minha autoria escrito e publicado na revista Estudos Arqueológicos de Oeiras, Entre Sossegos e Angústias, a natureza das periodizações em arqueologia. Porque na realidade nós, a partir daquele tempo da estação do ano, de maio, junho, para o tempo dos milénios, depois executamos estes jogos de construção de casinhas, que são os períodos: Paleolítico inferior, médio, superior, até à Idade Média, período romano, etc. Bom, têm todos o seu quê de verdade e têm todos o seu quê de construção do presente sobre o passado. Portanto, os paleolíticos nunca se chamaram assim próprios paleolíticos, não é? Portanto, o que é o período pré-clássico? Porque é que devemos juntar várias civilizações completamente diferentes umas das outras, ou muito diferentes, pelo menos umas das outras, numa coisa que nós chamamos pré-clássico, etc. Portanto, são construções absolutamente necessárias. Sem elas o passado, o tempo tornar-se-ia incognoscível, não o conseguiríamos entender. Portanto, precisamos delas em absoluto, mas ao mesmo tempo temos que ter consciência que são construções em parte arbitrárias nossas, são artifícios nossos para melhor entendermos o passado. E, portanto, poderíamos dizer que a arqueologia se poderia resumir a estas cenas da vida do cotidiano. E isso era, a meu entendimento, completamente errado. A arqueologia está muito de longe de ser apenas um saber que procura fazer coleções de cromos da vida do cotidiano. É verdadeiramente, no meu entendimento, uma forma de história. E a história faz muito para além das cenas da vida do cotidiano, que elas próprias têm sempre o seu quê de fabulação, porque não temos nunca os dados todos. Reparem, nós podemos fabular esta cena meio cómica de vida num acampamento qualquer do Paleolítico Superior, com mamutes lá ao fundo e tudo isso. Mas na realidade o que temos é isto.
são os vestígios materiais deixados no terreno sobre os quais vamos elaborar e procurar a reconstrução, quer da cena mais imediata de curto prazo, de curto tempo, quer do período histórico global a que estas realidades podem ser enquadradas, em que podem ser enquadradas, de acordo com a nossa e para a nossa conveniência de percepção do passado. Este trabalho é um trabalho de, dizendo em bom português, de juntar os cacos, de apanhar os cacos. É aquilo que em inglês o Gordon Child designa como Piecing Together the Past, e é de resto o título de um dos seus principais livros, mais interessantes livros. Juntar os cacos, juntar os bocados do passado, é a missão do arqueólogo. E aqui, sendo assim, remete-nos para a relação da arqueologia com a história. Porque precisamente a história é um saber indutivo, parte do particular para o geral. Por isso diz que é particularista. É também um saber que procura explorar a longa duração, os vários ritmos da longa duração. Não é uma coleção de cromos etnográficos. A história não é etnografia, não é etnologia, não é antropologia também. Além disso, entendo as culturas do passado como sistemas normativos, mais do que sistemas adaptativos. Quer dizer, conjuntos de práticas culturais que se impõem, consciente ou inconscientemente, aos atores que as partilham, que pertencem ao mesmo universo dessas chamadas culturas, que são também, em grande parte, construções artificiais dos arqueólogos. E, portanto, os fins últimos da investigação arqueológica numa perspectiva histórica é essa da reconstituição do passado, no fundo. É uma disciplina idêntica. Um dos autores que melhor explora e apresenta a sua perspectiva sobre esta visão histórica da arqueologia é, curiosamente, um americano, mas diria o menos americano dos americanos. Aliás, de resto, viveu quase toda a vida, diria, entre aspas, exilado como professor no Canadá, que é Bruce Trigger. E Bruce Trigger, de facto, é um dos poucos americanos que desenvolve uma perspectiva histórica da arqueologia, porque a grande maioria do pensamento dos autores americanos é, como iremos ver noutra sessão mais à frente, de orientação antropológica. Diz que os objetivos da história, da arqueologia, em termos de importância sucessiva, são, primeiro, generalizar acerca da conduta humana, que é menos importante dos objetivos da arqueologia. Este, diria que é mais um objetivo antropológico. Testar teorias existentes, explorar interconexões entre diferentes corpos de teoria e o maior, o mais nobre objetivo da arqueologia, interpretar o passado. Os livros de Bruce Trigger que se podem referir são vários. O mais importante deles, traduzido em várias línguas, infelizmente não em português, é A História do Pensamento Arqueológico. É um livro que tem sucessivas edições e que, francamente, recomendo como leitura para quem se quer introduzir aos temas da arqueologia e da evolução, neste caso, do pensamento arqueológico ao longo da existência da arqueologia, que já vai para quase 200 anos. Veremos talvez isso depois em sessões mais adiante. Por aqui nos ficamos e até à próxima sessão.